Bom dia! 8 de maio e nós estamos aqui para o nosso momento, nossa live maravilhosa falando sobre quem? Relacionamentos. Hoje nós falaremos sobre relacionamentos de uma maneira em geral. Prepara aí que já vai começar a nossa live. Vou botar aqui um comentário, vou colocar aqui sobre o que é a nossa live para fixar o nosso comentário aqui. Vamos lá. Começar a chamar esse pessoal, gente do céu, vamos lá, deixa eu fixar esse comentário. Então, o tema da live hoje, relacionamentos em geral. Vamos chamar esse pessoal para acordar, para estar aqui conosco. Vamos lá, chamando esse povo, não é? Bora lá, gente, vamos convidar todo mundo para estar aqui conosco. Gente, vamos lá. Gente, pessoal, eu falo sempre, o povo não acorda cedo não, acho que somos só nós, viu, gente? Só nós que somos corajosos aqui de entrar nessa live. Olha só. Tomar uma aguinha logo cedo. Gargantinha, não é? Bom dia, Vanessa. Bom dia. Eu tava falando, pessoal, não acorda cedo não, gente. Acho que só nós, viu? Só nós que somos corajosas, só nós que somos vitoriosas. Porque não é possível, gente, que esse povo não acorda cedo. Bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Tomar uma aguinha aqui, que a garganta, né? Mudou. Ah, lindona, obrigada, lindona. Deus abençoe a sua vida, Deus te abençoe muito, você e a sua família. Vamos mandar o convite pro pessoal, né? Olha só, Leila, bom dia, gente. Vamos convidando o pessoal, vamos colocar assim naquele aviãozinho, a gente manda para vários amigos, sabe esse aviãozinho que tem aqui, ó, no pezinho do vídeo. A gente começa a mandar e aí começa a acordar esse povo. Vamos acordar esse pessoal que tá dormindo, gente. O pessoal tá dormindo, o pessoal não levanta. Olha só, vamos chamar todo mundo. Vamos começar a chamar esse povo para acordar cedo. O pessoal não sei lá, né? Eu acho que o pessoal não gosta de acordar cedo não, só nós. Oi, Angélica, Espaço Team, bom dia. Uma semana de luz para vocês. Afinal, gente, nós estamos na semana maravilhosa. Dia 13, sábado, é dia de Nossa Senhora de Fátima. E é aniversário da minha filha do meio. Ela faz aniversário sábado, dia 13, dia de Nossa Senhora de Fátima. Bom dia, Eliane. E eu, dia 13, sábado, agora completo 56 anos de batismo. Então, o meu aniversário é dia 27 de março, mas o meu aniversário de batismo, ou seja, quando eu me tornei verdadeira cristã, né? Dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, olha que Deus. E aí minha filha nasce Nossa Senhora de Fátima, dia de Nossa Senhora de Fátima. Lá Deus já tinha planos para mim lá atrás, tá vendo? Como Deus tem um plano para você, Deus tem um plano na sua vida, na sua história. Não existe coincidência. Então, dia 13 de maio, sábado que vem, eu completo 56 anos de batismo. Eu descobri que eu fui batizada dia de Nossa Senhora de Fátima. E a minha filha Débora nasceu dia de Nossa Senhora de Fátima. Olha que honra, não é? Bom dia, Carlinha! Bom dia! Gente, hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Lembra? Vamos alinhar aqui essa semana. Eu vou falar sobre relacionamentos. Então, olha só. Hoje eu vou falar relacionamentos de uma maneira geral. Ai, você tá melhor, tô melhor, Carla, ainda tá pensando, eu tô com a coluna aqui ao lado esquerdo, pinçou um músculo, né, pinçou em um nervo, e hoje de manhã eu achei que eu não ia conseguir fazer a live, porque a hora que eu acordei, tava ressoando aqui em toda essa parte da coluna, o pescoço meu não esticava, igual eu tô fazendo aqui, ó, não tava esticando, mas acho que por conta da posição que eu dormi, enfim, só que hoje, graças a Deus, meu fisioterapeuta vem à noite. Ele só vai poder me atender à noite, mas ele vai me atender e aí vai alinhar, né? Eu não tomei remédio, graças a Deus não precisei tomar remédio, eu consegui suportar um pouquinho a dor. Ontem estava doendo demais durante o dia, muito, minha coluna estava arrebentada ontem, mas aí eu consegui a missa e tudo mais, então graças a Deus, tá tudo certo, né? Obrigada, querida, você foi uma das que mandou mensagem, né, preocupada comigo. Obrigada. Bom dia, Jússi. Bom dia, Lili. Bom dia. Gente, que bom estar aqui com vocês. Wagner, bom dia, meu coutinho. Tudo bem? Olha só.
Foi Wagner que me falou do meu fisioterapeuta lá, que me mostrou o fisioterapeuta, ele e minha filha. Então, graças a Deus, hoje ele vem, ele é osteopata. Então, além da fisioterapia, ele tem osteopatia, então ele alinha minha coluna, coloca no lugar, né, desembola ali os músculos, aí eu vou ficar melhor. Mas ainda tá bem dolorido. Mas vai, devagarzinho dá certo, né? O importante é que eu não precisei tomar remédio, eu evito tomar remédio, então não precisei tomar anti-inflamatório. Vamos lá, gente, eu vou falar essa semana sobre relacionamentos, lembra? Só que nós vamos falar sobre relacionamentos hoje de uma maneira geral, porque eu quero dar uma introdução. Amanhã nós falaremos sobre relacionamentos com pais, depois nós falaremos sobre relacionamentos com filhos, depois nós falaremos sobre relacionamentos com esposo ou esposa, e depois quem quer ter um novo relacionamento. Olha só, então nisso, eu não sou casada, eu não tenho relacionamento com ninguém, então tá, então para você que quer ter um novo relacionamento, depois nós vamos falar como que você deve proceder, tá? Para não repetir padrão. Então, olha só, nós falaremos hoje relacionamentos de uma maneira geral, certo? Então nós temos 5 dias aí até sexta-feira. Relacionamentos de uma maneira geral, relacionamentos com pais, relacionamento com filho, relacionamento com esposo e esposa e um novo relacionamento. Olha só. Vai fechar a semana só falando sobre relacionamentos. É importante porque o maior desafio nosso é nos relacionarmos com as pessoas, tá? Então, convida mais pessoas para estar nessa live. Josiana, convida mais pessoas para estar conosco, porque nós falaremos sobre relacionamentos. E aqui, quem precisa se relacionar com alguém no nosso dia a dia? Todos nós precisamos. Então, relacionamentos é um tema importante? Sim ou não? Né? Responde aí, você acha que relacionamento, saber mais sobre relacionamentos é importante? Saber mais como se comportar, como proceder nos relacionamentos, você acha que é importante? Porque se você acha que é importante, então você tem que estar nessa live e você convida mais pessoas para estar aqui. Como sempre, eu vou deixar a live gravada só até o meio-dia, para quem puder assistir depois, não é? Mas pode ser que o de amanhã eu já não deixe, tá? O de hoje, como é um tema geral, agora amanhã quem tiver aqui. Talvez eu deixe até umas 8 ou 9 horas, talvez, não é certeza. A Josiana ali falando, ó, eba, tema bom, sim. Gente, porque nós precisamos nos relacionar com todas as pessoas. Nós nos relacionamos com outras pessoas, seja no nosso convívio social, em casa, que eu acho que é o maior desafio é nós nos relacionarmos com as pessoas de casa. É um desafio diário. Nós precisamos nos relacionar com amigos, com parentes, com inimigos. Inclusive, gente, nós precisamos nos relacionar com nossos inimigos, não é? E aí depende desse tipo de relacionamento. Então, bora lá. Aprender a tolerar os outros, né? Então, eu vou falar, ó, sempre no final da live, eu vou dar um exercício e vou dar um livro, alguma atividade para você fixar o teu conhecimento e também para que você possa crescer. Eu fiz esse caminho, então todas as vezes que eu participei de um treinamento, de um curso, eram indicados livros, exercícios, e foi isso que foi mudando a minha trilha neural. Ok? Então vou passar para vocês aqui também um pouco do que eu aprendi. É claro que não dá para passar tudo, porque eu participei de treinamentos e treinamentos e treinamentos, não é? E ministrei muitos treinamentos, mas o que eu puder passar para vocês, que vocês possam sedimentar esse conhecimento, tá bom? Combinado? Quem quer aqui que eu passo para vocês alguns exercícios ou nome de livros? Dá um joinha aí, fala eu quero, ou então escreve aí eu quero. Vamos lá. E eu vou pedir para vocês também compartilhar, tá, essa live, compartilhar assim que vocês entrarem nesse aviãozinho, manda para amigo, chama alguém, né, convida alguém, ou depois que finalizar essa live, marca alguém e fala, ó, amanhã você tem que estar aqui, amanhã você tem que estar aqui, amanhã você tem que participar. Então convida mais pessoas, olha lá, Júcia eu quero, Leila eu quero, Carla eu quero, Vanessa eu quero, gente, olha lá, não é? Conhecimento nunca é demais. E colocar em prática esse conhecimento é sabedoria, sinal de sabedoria. Olha lá, a Júcia disse que já mandou. Então manda para mais pessoas. Fala, gente, vocês precisam, isso aqui é gratuito. Né? Um conhecimento que eu paguei um valor muito alto.
Mas não foi caro, porque para mim valeu cada centavo, mas eu paguei um valor muito alto para adquirir. Então eu estou passando para vocês como uma maneira de servir, de ajudar, para muitas pessoas poderem também desfrutar disso, que o conhecimento não pode ser guardado só pra gente, né? Não pode, senão também aí é egoísmo. Então vamos lá, hoje gente, nós vamos falar sobre, deixa eu pegar aqui, relacionamentos em geral, inclusive com amigos, inclusive com aquelas pessoas que é mais desafiadora, a gente, né, ter esse relacionamento. Então, primeira coisa, tá? Lembra sempre do caderninho? Anota aí, gente, anota, vai anotando. Primeira coisa para nós termos bons relacionamentos. Nós precisamos entender, gente, que as pessoas são diferentes. Eu tenho 3 filhos, é cada um diferente do outro. Eu tive 2 maridos, cada um diferente do outro em alguns aspectos. Nós podemos até ter características parecidas, nós até podemos ter algumas coisas que nós somos muito parecidos, mas nós somos seres humanos únicos, entendeu? Por quê? Porque nós temos perfis diferentes. Quem já me assistiu nas lives já me viu falar do perfil comportamental. Perfil comportamental é uma avaliação que nós fazemos, né, de cada pessoa individualmente, para entender qual é o perfil dessa pessoa, o que move essa pessoa a fazer determinadas coisas, qual é aquilo que faz com que a pessoa haja de alguma forma. Então foi mapeado isso em 1928 por William Moulton Marston, a pedido dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos fez financiou esse estudo. E esse William, que era doutor de Harvard, doutor em Direito, doutor em Psicologia, ele mapeou. Então isso que não é um achismo, foi um estudo científico de 1928, ou seja, quase 100 anos, não é? Atrás, teve essa teoria DISC. Por que DISC? Porque dominante, influente, conforme e estável. Tá? Não vou aprofundar nisso aqui, porque não, isso aqui eu tenho um treinamento de 2 dias, para vocês terem uma ideia, só sobre isso. Então, esse perfil é diferente. Então as pessoas, por conta dos perfis diferentes, elas agem de maneira diferente diante de um comando. Então se eu mando um filho lavar a louça, eu mando os 3 filhos, gente, eu preciso da casa limpa e a louça lavada. Vou dar um exemplo bem simples aqui, tá, gente, para vocês entenderem. Um vai lavar logo, o outro só vai lavar, sabe Deus que hora, o outro nem vai lavar. Por quê? Porque cada um entende de uma forma diferente, cada um entende o comando e cada um nós temos que comunicar de maneira diferente. Porque às vezes aquele filho que ele tem um perfil dominante, que nós falamos que é foco em resultado, ele vai fazer imediatamente, porque ele quer agilidade e ele tem foco em resultado. O filho que ele tem o perfil estável, ele tem que se programar. Então, tal hora eu vou lavar a louça, tal hora eu vou limpar a casa. Ele não é pego de rompante. Então, em razão disso, você dá o mesmo comando dentro da tua casa ou dentro da tua empresa e as pessoas agem de forma diferente, mas não é porque elas não querem fazer, são preguiçosas ou tudo mais. É porque o perfil delas é diferente e o drive, ou seja, o cérebro processa as informações de maneira diferente. Combinado? Então nós somos seres únicos, nós somos pessoas diferentes. Então eu falei agora para vocês aqui um pouquinho sobre a teoria DISC, mas muito pouco, gente. Isso aqui é muito raso o que eu falei. Essa teoria diz que ela tem um aprofundamento muito grande. Eu tenho treinamento de 2 dias só falando sobre isso, tá? Então, as pessoas têm perfis diferentes, né, Harumi? Harumi sabe disso, porque Harumi está se especializando nisso, olha só. Então, cada um tem a sua individualidade. Nós temos valores diferentes. Quais são os valores? Gente, nós viemos, dependendo de onde nós viemos, qual família que nós fomos criadas, o meio que nós fomos criados, nós temos valores diferentes. Então, por exemplo, para mim, a verdade é um valor alto. Tem pessoa que não é. Vocês já perceberam pessoas que mentem descaradamente, com a maior facilidade? E não fica nem... Sabe com aquela cara de paisagem? A pessoa mente e para ela tá normal, porque os valores dela, os valores que ela aprendeu, talvez até no seio da família, são diferentes. Ai, obrigada, Harumi, eu que agradeço você estar aqui, gente. Obrigada, obrigada. Obrigada, querida, Deus abençoe. Então, olha só, essas pessoas, dependendo da maneira, da família em que ela nasceu,
ela viveu experiências diferentes, ela viveu histórias diferentes, os costumes daquela família eram diferentes. Então essa pessoa, ela tem valores diferentes, porque ela viveu experiências diferentes. E nós às vezes botamos todo mundo num saco só, né? Sabe quando você bota todo mundo num saco só? E fala assim, todo mundo é igual. Não, gente, nós somos completamente diferentes. Nós podemos ter características positivas, parecidas, nós podemos ter valores parecidos, mas nós não somos iguais. Porque lembra que eu falei para vocês nas outras lives? Deus colocou em mim e você um DNA dele. E único, com características. A Anice vai ser assim, vai agir assim. A Carla, a Harumi, a Jus, cada um vai agir de forma diferente. A Eliane vai ser dessa forma. Então cada um, a Vanessa, entende? Cada um. Por quê? Porque Deus colocou em nós características únicas. Ninguém é igual a ninguém. Nossa digital não é igual. Vocês imaginam o tanto de milhões de pessoas que existem no mundo. Cada um tem uma digital diferente. Então nós queremos tratar todo mundo igual, sendo que todos são diferentes. Então nós precisamos já, para ter um bom relacionamento, nós precisamos entender isso. Nós precisamos partir desse princípio. Por isso que hoje eu decidi fazer essa aula geral, vamos dizer assim, para que você possa compreender depois como o relacionamento com teu esposo, com teus filhos e também um novo relacionamento e também o relacionamento com seus pais pode ser muito mais frutífero se você entender o que eu estou te falando. Gente, tá fazendo sentido? Vocês estão captando? Estou falando muito rápido? Tá jóia? Tá dando para compreender? Dá um joinha aí para mim, Juliana, bom dia! Então, quando eu falo sobre relacionamentos, vai me dando um feedback aí, eu vou continuar falando, tá? Quando nós falamos de relacionamentos e que nós somos seres sociais, sociáveis e nós precisamos nos relacionar, nós precisamos entender que as pessoas são diferentes, certo? Foi o que eu falei. Primeira coisa, as pessoas são diferentes. Segundo, tem valores diferentes, viveram experiências diferentes, vieram de famílias diferentes. Então, as histórias delas são diferentes. Eu vivi uma história, você viveu outra, que pode até ser parecida. Gente, dentro de uma casa, se um pai e uma mãe tiver 10 filhos, cada um, e foram criados iguais, são diferentes. Cada um tem uma percepção diferente sobre o caso. Cada um tem uma percepção diferente sobre aquela experiência que viveu. Então, digamos que os 10 filhos apanharam, ou os 10 filhos foram tratados com amor. Cada um vai ver o pai e a mãe de uma forma diferente. Por quê? Porque em nós está impregnado, né, foram colocados características diferentes. Nós vamos enxergar, em razão inclusive desse perfil, de uma maneira diferente. Nós teremos uma visão. É como se o meu óculos fosse um, o da Harumi é outro, o da Juliana é outro, que vai fazer com que nós, através dessa lente, enxerguemos o mundo de forma diferente e as pessoas de forma diferente. Entenderam? Então, a identidade dessa pessoa é única, gente, é única. E some-se a isso, né? Some-se a isso, essa identidade, tudo que eu falei. As experiências que foram vividas. Eu vou falar para vocês, eu lembro que eu comentei que meu pai, por ser alcoólatra, eu trouxe uma imagem muito negativa do meu pai. Meu pai era muito bravo, meu pai é um homem muito mandão, dominante puro. Hoje eu olho, claro que ele faleceu, eu não fiz o DNA, eu não fiz a análise do perfil dele, porque na época eu nem sabia o que era isso. Então meu pai já faleceu há 22 anos atrás. Mas hoje eu olho para o perfil do meu pai, é dominante. Aí para quem será que eu puxei? Dominante, né? Só que o meu pai era mais dominante, eu sou dominante e influente. Então, o meu perfil é assim, eu quero foco no resultado. Eu falo, às vezes, muito enfaticamente, que parece até que eu tô brava. Quando eu falo muito com ênfase, dá a impressão que eu tô brava, mas não é. Porque isso é típico de quem é dominante. E então, eu olho meu pai, ele era muito bravo, mas meu pai realmente, ele batia, meu pai realmente, em razão das disfunções emocionais dele, nós tivemos muitos problemas dentro de casa. E uma das coisas que me afetou mais drasticamente foi o alcoolismo do meu pai. Os meus irmãos, já não. Eu conto coisas da minha infância que eu falo, eu lembro que meu pai fez isso, meu irmão, não lembro disso. Por quê? Porque eu, Anice, eu assimilei aquela situação dentro da minha casa de uma maneira, enquanto os meus irmãos assimilaram de uma outra forma. Então lembra disso. Cada pessoa é única,
Cada pessoa tem uma identidade que Deus deixou. E cada pessoa viveu experiências únicas, tem um perfil comportamental único. E também todas as experiências, todo aquilo que ela viveu no meio, né, na infância, dentro da família principalmente. Ou com familiares, era muito comum morar muitas pessoas juntas, uma família muito grande. Então, todas essas experiências tornaram essa pessoa única. E hoje ela tem dores que talvez você desconheça. Então, nós temos que olhar para as pessoas com muito respeito. Nós precisamos olhar para as pessoas... Opa, me enrolei de novo. Nós precisamos olhar para as pessoas com muito respeito. Nós precisamos olhar para as pessoas com muito amor, porque eu e você não conhecemos a história de vida delas. E mesmo que nós conheçamos a história de vida, nós não sabemos como essa pessoa está emocionalmente em razão dessas experiências vividas. Então nós precisamos ter muito respeito, muito zelo pela história de vida da outra pessoa e por aquela pessoa que ela se tornou em razão dessas experiências. Isso é amor. Isso é saber se relacionar. Mas o que nós fazemos geralmente, Camila? Geralmente, bom dia! O que nós fazemos? Nós tratamos essas pessoas muitas vezes com desprezo, com raiva. E nós não olhamos para a ferida que essa pessoa tem. Por quê? Porque também nós temos feridas. E quem fere, quem foi ferido geralmente fere. Quem foi machucado, a tendência, se não trabalhar as emoções, machuca. Por que, Nice, que é tão importante eu trabalhar a minha parte emocional? Porque eu tenho feridas, você tem feridas. E se eu não trabalho essas feridas, se você não trabalha essas feridas, nós automaticamente vamos ferir. Por quê? Porque nós temos emoções desequilibradas, que não foram tratadas, que nós não tratamos isso durante a vida. E automaticamente, sem querer, nós podemos machucar muitas pessoas em razão das nossas emoções, das nossas debilidades. Gente, quem aqui, em qualquer relacionamento, já ofendeu alguém? Vou erguer as duas mãos, porque eu ofendi muitas vezes. Eu já machuquei muitas pessoas. Hoje, eu tenho muito mais cuidado. Mas não quer dizer que eu ainda não machuque. Por quê? Porque eu ainda preciso trabalhar algumas dores. Nisso, mas você fez tanto treinamento, você fez tanto curso, gente, é um processo. Então, nos nossos relacionamentos, nós temos que entender que a outra pessoa e que nós também temos debilidades que, se não forem tratadas, eu vou ferir, eu vou machucar. Por quê? Porque eu fui ferida, porque eu fui machucada. E se eu não entendo que a outra pessoa tem valores diferentes, experiências diferentes, perfil diferente, que a outra pessoa é única e que ela tem debilidades assim como eu, o nosso relacionamento vai ser um horror. E olha só que loucura. Nós geralmente buscamos relacionamentos com pessoas que alimentam os nossos vícios emocionais. Não é, Rosângela? Olha só. Então, nós precisamos entender sobre isso. Nós precisamos entender de pessoas. Depois, no final, eu vou deixar um livro para vocês, tá? Para vocês entenderem mais de pessoas. Nós precisamos conhecer de pessoas para que nós possamos ter um relacionamento bom. Se você tem negócio, você se relaciona com pessoas. Se você é empresário, se você é empresária, se você é vendedor, se você... No dia a dia nós relacionamos com pessoas. Na tua empresa, se você não entender de pessoas, você vai fadar o fracasso. Gente, tem empresa que é maravilhosa. Tem empresa que você fala, gente, olha... Que top esse produto que essa empresa vende, que maravilha esse produto que essa empresa vende. Mas você vai nessa empresa, você vai nesse lugar e você é maltratado. E você, maltratado, que digo assim, não tem um atendimento legal. O que adiantou a pessoa ter um produto top se ela não entende de pessoas? É preciso entender de pessoas, inclusive, para você ter uma empresa de sucesso. Não é, Naider? Então, para você crescer... no business, vamos dizer assim, nos seus negócios, você precisa entender de pessoas. Por quê? Porque os negócios são feitos com pessoas. Eu vou vender para pessoas, eu vou comprar de pessoas. E se você não entende de pessoas, você não entende do teu negócio. No teu negócio você tem que saber, você tem que ter gestão de pessoas. Gente, esses dias eu fui numa empresa, não é, Rosane? Fui numa empresa, eu falei, gente, nunca mais eu volto lá. Gente, pensa um atendimento péssimo. Mas
péssimo, não foi ruim, foi péssimo. A pessoa parece que estava morrendo para atender. Eu falo, gente, essa pessoa não precisa do cliente. Por quê? Porque ela não entende que ela precisa entender de pessoas para que o negócio dela frutifique. Entende? Então não adianta você ter o melhor produto para vender se você não entender de pessoas. Agora você imagina isso no relacionamento com pais, com filhos, com esposo, com amigos. Se você não entender de pessoas. E quando eu digo entender de pessoas, Solange, eu digo me conhecer e eu digo conhecer as outras pessoas. Entender de pessoas, conhecer que pessoas têm padrões de comportamento, pessoas têm dores, têm valores, têm experiências que vão formando essa pessoa e que muitas vezes essas experiências trouxeram muitas dores. Não dá para mensurar a dor do outro, gente. Uma dor de dente em mim e em você é diferente. Uma dor na coluna, como estou agora, né? Que a Carlinha falou ali, eu estou com muitas dores. Hoje está melhor, mas ontem eu passei muitas dores. Isso deixa a pessoa irritada, a pessoa chata. Se a pessoa não conhecer suas emoções, ela desconta no outro. Entende? Então, eu preciso me conhecer e eu preciso conhecer outras pessoas para que eu possa ter um relacionamento bom, um relacionamento duradouro, um relacionamento onde eu compreenda que o outro ele tem limites e que eu também tenho. Então é importante, conhece-te a ti mesmo, não é? Para que eu possa conhecer o outro, eu preciso conhecer a mim primeiro. Opa, eu sei que hoje eu não estou legal, de repente estou com uma dor física, mas essa dor física me afeta emocionalmente, então hoje eu não estou uma boa companhia. Ou hoje eu vou ter que tomar mais cuidado para que o meu estupim não estoure. Né? Hoje eu estou com o estupim mais curto, já ouviu falar, né? Ah, fulano tem um estupim curto. Porque talvez naquele dia ele não está bem. Agora, não é porque eu tenho uma dor que eu tenho que maltratar o outro. Anteontem eu estava com muita dor anteontem, porque essa minha coluna ela pinçou no sábado. Olha só, eu estou desde sábado com dor. E sábado teve um momento que eu estourei com meu filho. Eu estourei. Meu estupim, eu estava com muita dor. E ele fez algumas coisas aqui em casa. Eu falo para vocês que o maior desafio é a convivência diária. O maior desafio dos nossos relacionamentos é com quem está muito próximo. E aí ele fez algumas coisas, sabe? Uma sequência de coisinhas que foram me irritando. Chegou uma hora que eu estourei. Aí o meu estupim, eu já estava com muita dor. Só que ontem eu falei para ele, filho, me perdoa. O fato de eu estar com dor não me dá o direito de causar dor em você. O fato de eu estar com dor não me dá o direito de causar dor no outro. O fato de eu estar com as minhas emoções debilitadas, distorcidas, e eu estar sofrendo, não me dá o direito de fazer o outro sofrer. Então, por isso que eu tenho que trabalhar minhas emoções. E por isso que eu tenho que ter a humildade de, depois, como nesse caso, se aconteceu algum problema, se acaso eu ofendi outra pessoa, eu ir lá e ter humildade e pedir perdão. Porque eu não posso deixar que essas emoções negativas que estão em mim, eu desconte no outra pessoa. Então eu tive que ter a humildade de chegar nele e falar, filho, me perdoa. Eu estava com muita dor, mas isso não é desculpa para eu te maltratar. E ao longo da vida eu vejo que nós muitas vezes vamos fazendo isso. Ah, eu estou sofrendo, então deixa eu descontar no outro. Não pode. O fato de eu estar sofrendo não me dá o direito de machucar o outro. O fato de eu ter sido ferida não me dá o direito de ferir o outro. O fato de eu estar magoada não me dá o direito de magoar o outro. Então, por isso que é importante trabalharmos as nossas emoções para que nós possamos ter excelentes relacionamentos. Nisso, mas... E se eu errar? Vou errar, gente. Acabei de contar para vocês que eu errei. Mas eu preciso cada vez mais buscar ser melhor. E geralmente nós temos o estupim curto com quem está dentro de casa. Porque é aquele que suporta as nossas dores, não é? Então nós fomos feridos por alguém, nós sangramos em cima de quem não nos feriu. Então entender isso, gente, é extremamente importante. Entender que os nossos comportamentos vão afetar diretamente os nossos relacionamentos.
As nossas emoções, as nossas debilidades vão afetar diretamente os nossos relacionamentos. Não é, Leila? Bom dia, minha coach. Então nós precisamos entender que essa pessoa que foi ferida e nós, quando fomos feridos, a depender daquilo que nós vivemos, a depender das nossas experiências, lembra do que nós vivemos na nossa casa, nós vamos agir corretamente ou reagir feito louco, a ponto de estourar, né, do estupim, o estupim curto, e a gente lançar sobre o outro aquilo que é dor nossa, e ainda justificar. Mas é porque eu estava com dor, então me dá o direito de magoar o outro, de ferir o outro, e não é assim. E não ter humildade de pedir perdão depois, não ter humildade de pedir desculpa. Ontem eu gravei um vídeo, eu cheguei da missa e eu decidi gravar um vídeo para algumas pessoas para pedir perdão. Vou mandar para essas pessoas, porque eu senti no coração, eu preciso pedir perdão por todas as vezes que eu magoei. E eu tô com uma lista das pessoas que eu preciso pedir perdão. É desafiador? Não é? Mas se eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu preciso fazer, eu preciso dar esse passo. Então, gente, vocês entendem, vocês estão compreendendo que para nós termos relacionamentos sadios, nós temos que curar as nossas dores. Para que nós possamos ter relacionamentos sadios, nós precisamos curar as nossas dores. Porque senão nós vamos sangrar em cima de quem não nos feriu. Olha só, alguém me machuca, eu fico com emoções negativas, eu fico com dores, eu fico vivendo naquele sofrimento, e aí eu sangro em cima de quem não me machucou. Então eu preciso ter a humildade de entender quem eu sou. Eu preciso ter a humildade de pedir perdão para quem eu magoei. Eu preciso conhecer pessoas, entender que ela tem histórias diferentes, que ela tem sofrimentos, que ela também... Eu não sou a vítima do mundo. Eu posso ter sofrido muito, mas não me dá o direito de machucar o outro. Não me dá. Só que eu só vou conseguir fazer isso se eu realmente passar por um processo de autoconhecimento, se eu realmente entender que eu tenho dores e que aquela pessoa é a que aperta o gatilho daquela dor. Porque geralmente quem está do nosso lado é a pessoa que aperta o gatilho da nossa dor, o gatilho das nossas emoções negativas. Parece que aquela pessoa tem o poder, tem o dom de cutucar aquela ferida. Mas sabe por que essa pessoa tem o dom de cutucar essa ferida sua? É porque Deus a colocou no seu lado para mostrar onde você precisa mudar, aonde eu preciso mudar. Então aquela pessoa que foi colocada do seu lado, ela está ali para pôr luz nos seus defeitos. A pessoa que está do meu lado está aqui para pôr luz nos meus defeitos. E quando nós trazemos à luz esses defeitos que nós temos e trabalhamos e curamos, essa pessoa ela se tornou bênção na nossa vida. Olha para essa pessoa que está do seu lado hoje e fala assim, gente do céu, não é verdade? Essa pessoa parece que ela extrai o pior de mim. Não, ela está mostrando para você aqui que você precisa trabalhar. É aqui que você precisa ter a ousadia de trabalhar. A Josiana está dizendo, para fazer a gente evoluir. Isso, exatamente. A pessoa que está do meu lado, a pessoa que está do teu lado, ela está para nos fazer evoluir, ir para outro nível, lembra? Sempre falo para ir para outro nível. Gente, eu preciso me relacionar com pessoa com o objetivo de contribuir, não só de sugar. Tem pessoa que se aproxima das outras só com o intuito de receber. É uma via de mão dupla, nós precisamos dar e receber. Então nós podemos contribuir com a vida do outro. Agora, respeitar a individualidade do outro. Respeitar sabendo que essa pessoa, como eu falei no início, ela é única. E nós podemos, se nós tirarmos maior proveito disso, nós podemos influenciar essa pessoa para o bem. Isso, mas a pessoa é difícil. Tá, eu sei que é desafiador. Tem pessoa que só pela misericórdia de Deus.
Mas nós podemos, com as nossas atitudes, influenciando. Lembra que eu falei que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam? Com o meu exemplo, eu posso ajudar essa pessoa a se tornando uma pessoa melhor. E eu vou incentivando, influenciando essa pessoa e não manipulando essa pessoa. Tem pessoa que tem o dom de influenciar. Influenciar é algo para o bem, manipular é algo para o mal, é para tirar proveito próprio. Então eu posso influenciar essa pessoa para o bem. Eu posso fazer com que essa pessoa se torne uma pessoa melhor. Mas eu preciso mudar primeiro. Gente, eu não mudo ninguém. Ninguém muda ninguém. Tira isso da tua cabeça. Eu vou mudar meu filho, eu vou mudar... Não. Eu vou mudar a mim mesma. E através da minha mudança, meu filho pode se tornar uma pessoa melhor. Porque ele vai ver em mim o exemplo. Quando eu fui ali pedir perdão para o meu filho, o que eu demonstrei para ele? Humildade, filho. Se você errar, você tem que pedir desculpa. Você deve pedir. Mas eu não vou obrigá-lo. Mas ele vai se lembrar. Nossa, minha mãe me magoou e depois ela veio pedir desculpa. Então, é o exemplo. É o teu exemplo que vai fazer com que as outras pessoas falem, nossa, que humildade, que simplicidade. Olha lá essa pessoa como ela faz isso. Então ela vai começar a olhar. E ela vai querer se espelhar em você. Não é? A gente fala modelar outras pessoas. Nós podemos modelar as pessoas nas atitudes boas, porque o mundo está cheio de pessoas modelando atitudes ruins. Quantas coisas ruins que nós vemos. Então eu quero trazer para vocês, deixa eu ver que eu anotei aqui ainda. Aqui. Gente, uma pessoa, para falar sobre relacionamentos, vou trazer um exemplo bem simples para vocês também aqui. Eu gosto muito de exemplo. Eu fui uma pessoa que eu fui muito criticada na minha infância, muito criticada. E família grande já viu, né? Fui criticada por pai, fui criticada por mãe, fui criticada pelos irmãos. Aquela coisa de um tirando sarro do outro, né? É família grande, apelido para lá e para cá, era uma tristeza. Tinha momentos muito bons, mas tinha momentos muito ruins. Então, aquela pessoa que foi muito criticada, no meu caso eu fui muito criticada, ela se torna muito crítica. E eu me tornei uma mãe extremamente crítica e uma pessoa extremamente crítica. Em razão do quê? Dessas críticas que eu recebi na infância. Como que eu melhorei? Porque eu ainda não estou 100%. Como eu melhorei? Quando eu trabalhei a minha identidade. Quando eu entendi que o fato de eu criticar outras pessoas vinha das críticas que eu recebi da infância. Então, a partir do momento que eu entendo que eu fui muito criticada na infância e que eu estava me tornando uma pessoa tão crítica quanto meu pai, principalmente, eu comecei a trabalhar. Falei, isso não serve para mim, isso não quero. Não quero isso para minha vida e não quero isso para a vida das pessoas que convivem comigo. E eu comecei a me calar em vez de criticar. Lembra que eu dei para vocês o livro Poder da Autorresponsabilidade na sessão anterior? Foi essa daqui. E eu até coloquei ali no Reels, né, o livro que mudou a minha vida, e foi efetivamente esse livro aqui. Aí teve uma pessoa que falou, a Bíblia. Sim, a Bíblia já me mudou completamente. Mas em 2018 foi esse livro. E aqui, olha, o primeiro passo, né, para eu me tornar uma pessoa responsável é calar-se em vez de criticar. As 6 leis da autorresponsabilidade. A primeira lei, que está aqui atrás e está no meio do livro também, em vez de criticar, cale-se. E eu comecei a fazer esse exercício. Então, toda vez que a minha vontade vem assim, eu mordia a língua, eu segurava, eu travava os dentes para não criticar. Porque eu me tornei uma pessoa extremamente crítica em razão das críticas que eu recebi dos meus pais. Eu fui muito criticada. Muito, muito, muito. Então, se alguém viesse dar um feedback para mim que não fosse o que eu queria, eu já tinha a resposta pronta. Olha, aqui deu uma pausa ali. Então, muitas vezes eu gritava, eu esbravejava, eu me justificava. Por quê? Porque eu não queria ser criticada. Então, eu arranjava uma desculpa. Então, nós temos dores da nossa infância que nós trazemos para a fase adulta. E se eu não entender que o outro também tem dor, eu não vou ter relacionamento bom com ninguém. Então, hoje, nós vamos finalizando por aqui, porque eu dei um apanhado geral de relacionamentos, o que é necessário para nós entendermos, para nós começarmos a entender sobre relacionamentos. Amanhã eu vou falar sobre relacionamentos com pais. Quem aqui tem dificuldade de se relacionar com os pais,
com um dos pais, ou nisso meus pais já morreram, tá? Ok, meus também já morreram há muito tempo. Mas eu tinha uma dificuldade absurda de me relacionar com meus pais. Muito, 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 muito. Então, amanhã nós falaremos sobre isso, mas antes eu quero trazer para vocês, gente, se ficou alguma dúvida, me manda no direct, tá? Vou pedir para vocês tirar um print dessa tela, publica e fala assim, o que foi bom para você? Que ficha que caiu para você nessa live? Nossa, eu aprendi isso, essa ficha me caiu. Ou simplesmente publica lá, né? Coloca lá o que é boa essa live para você, mas vou dar a tarefa de agora, hein? A tarefa e o livro. Esse livro ele vai servir para todo tipo de pessoas, para todo tipo de relacionamento. Já até trouxe aqui para ficar mais fácil, aquele dia eu não tinha mostrado outro livro, é esse aqui, ó. Decifre e influencie pessoas. Isso aqui é um treinamento que inclusive eu ministro. Gente, eu ministro treinamento desse livro, tá? Nisso eu quero um treinamento de 2 dias, eu ministro, é só me convidar. Vamos lá para tua cidade levar esses treinamentos, vamos lá? Vamos lá, gente, com material da Febracis, ó. É top. Mas olha só, eu ministro o treinamento desse livro e ele é sensacional. Ele tem uma leitura bem fácil, eu acho bem bacana porque ele tem uma leitura fácil, então por isso que eu indiquei para vocês. Tem uns livros mais desafiadores. Decifre e influencie pessoas, tá? Para você compreender um pouquinho, de autor também, a autoria do Paulo Vieira, do mesmo autor do Poder da Autoresponsabilidade. Então esse livro aqui, ele é sensacional, tá? Os dois são maravilhosos. Esse aqui eu já indiquei, estou indicando esse. É o mesmo autor, Paulo Vieira e Davidson Silva. Davidson Silva hoje mora no Vale do Silício. Sensacional, cara topzera, que tá arrasando lá no Vale do Silício. E um cara, um genial, um brasileiro também, genial. Então é um livro de uma linguagem simples, né, Ju? Bom dia, bom dia. E eu ministro esses livros, gente. Eu sou ministrante oficial desses livros. Vamos levar esses treinamentos para tua cidade? Só me chamar, viu, gente? Nós coordenamos material top, tudo vindo da Febracis, sensacional. Um treinamento um dia inteiro, já pensou falando sobre pessoas? Um treinamento o dia inteiro, 2 dias inteiros falando sobre autorresponsabilidade? Pois é, só me convidar, a gente faz uma parceria e vamos para tua cidade. Mas eu quero que vocês, além do livro, vocês escrevam motivos de gratidão. Não é? Você vai colocar ali quais pessoas que você é grato para estar na tua vida hoje, por estar. Eu coloco assim, ó, eu sou grata por, e aí eu coloco, eu sou grata por meus pais, eu sou grata pelos meus filhos, eu sou grata, Senhor, pelos meus amigos, eu sou grata pelos meus coaches, e eu sou grata pelos meus inimigos. Nós temos que agradecer, não é? Em tudo dai graças a Deus. Então eu começo a frase com, eu sou grata por, e aí você coloca ali, agradece as pessoas que você tem na sua vida, agradece, e leia o livro Decifre e Influencie Pessoas. Se você não leu ainda o Poder da Autorresponsabilidade, deve ler também, porque isso aqui dá um feedback pra gente que só Jesus na causa. Combinado? Amanhã nós falaremos sobre relacionamentos com os pais. Se prepara porque vai ser top demais. Um dia abençoado para vocês, uma semana. Aqui em Maringá é feriado, mas eu acordei cedo para fazer a live para você, para rezar o meu rosário, que eu já rezei meu rosário hoje, e fazer a live para vocês. Podia estar dormindo? Podia, mas eu tenho um compromisso com vocês. Então espero que vocês convidem mais pessoas para os próximos dias, para que nós possamos aqui falar, gente, amanhã nós vamos falar sobre relacionamento com pais. Então convida aquele amigo, aquela amiga, aquele parente, ou seus pais, né, para estar aqui, para eles entenderem também. Convida, fala 6h45, a Anice vai fazer uma live sobre relacionamentos com os pais. Obrigado por você que esteve aqui, que permaneceu, um beijo no coração, um dia de bênçãos, um dia de luz. E agora, começa a praticar isso daí, né, gente? Começa a respeitar a individualidade do outro e a sua. Um beijo, fica com Deus, gente. Beijo no coração.